todas as medidas na história de desconto associativo e consignado nesse país foram tomadas pelo governo do presidente Bolsonaro, pelo senador Rogério Marinho, por mim, em todas. Eu lhe pergunto claramente o seguinte: qual a medida tomada pelo governo Lula em relação a fazer fiscalização de descontos associativos e consignados? Lula assustou esses descontos fraudulentos quando teve clareza disso, mandou apurar com veemência e, graças a Deus, as coisas estão clareando. Parou os descontos fraudulentos. Outra coisa importantíssima, o grupo de Vossa Excelência se elegeu no WhatsApp com mentiras de valores morais. Tem tréplica aqui, presidente? Não. Senhores, só um instante. Passou com uma clareza na sua fala, como se não tivesse nada a ver com o que está acontecendo, que aconteceu no INSS. E o afrouxamento das normas e das regras que facilitaram os ACTs foram, na minha visão, foram flagrantes. E aí eu vou... dá a impressão que liberou um geral, na época. Aí o senhor disse que não tem nada a ver com isso. Aí se vangloria, inclusive, de decretos. Aí o senhor era, na minha visão, um super-ministro, porque o senhor coordenou a transição do governo, o senhor foi chefe da Casa Civil e aí vetou, por exemplo, 2 artigos relevantíssimos, que para mim que foi estouro da boiada para oportunista ligar, jogou para ligar para pensionista que muitas vezes, de forma inocente, vende uma impressão e ele autoriza o desconto. Vossa Excelência não atuou, Vossa Excelência permitiu que não se contemplasse na legislação que Vossa Excelência se vangloria o artigo 124 que proibia a transmissão de dados de beneficiários do INSS a terceiros para fins de marketing e captação de clientela. Vossa Excelência se omitiu, Vossa Excelência tem que ter orientado o presidente da República da época a não vetar esse artigo. O artigo 124E e 124F. O 124F tratava do seguinte: vedava o marketing ativo e a oferta de crédito consignado sem autorização expressa, qualificando tais práticas como assédio comercial. Vossa Excelência não devia ter vetado isso. Isso liberou geral para que inocentes, aposentados e pensionistas caíssem nesses telemarketing de forma oportuna. E aí sim realmente comprometeu muitas coisas. Outra coisa que é importante, coincidência ou não, após a MP 871/2019, que se não houvesse, aliás, o decreto que Vossa Excelência também fala aí, se não houvesse esse decreto, somente as entidades exclusivas de aposentados poderiam fazer esses ACTs. Isso permitiu, inclusive, depois dessa medida de Vossa Excelência, o próprio filho seu, por coincidência, passou a advogar para Unibab. E só essa entidade, diga-se de passagem, recebeu mais de 187 milhões de reais. Veja só, meu caro depoente, a Mar Brasil também, do seu Felipe Macedo, que doou para Vossa Excelência 60 mil reais para a campanha, mesmo sendo fora do seu estado, ele é de São Paulo. Alguém fez lobby para ele depositar esse dinheiro na sua conta. Se é legal, prestou conta, mas doou. O governo Lula, que Vossa Excelência tanto critica, ele já é tri, viu? Pode ser tetra, viu? Acho que vocês estão preocupados. O governo Lula mandou investigar, mandou apurar. O erro, talvez, nosso foi não ter deixado ainda em cargos-chave alguns que começaram essa trama por dentro do INSS. Mas a AGU, CGU passou a investigar, a apurar e subsidiou a Polícia Federal, por isso que está acontecendo essas investigações, inclusive com prisões. Só nesse período, veja só, os aposentados, o dinheiro está sendo devolvido. Até o dia 14 desse mês,
mais de 3,5 milhões de aposentados já terão seu dinheiro devolvido. Serão em torno de 2,4 bilhões de reais que serão devolvidos para os aposentados. A derrubada dos artigos que eu me referi antes aqui, que vocês vetaram esses artigos, isso lesou milhões e milhões de aposentados. Continuou, quando o Lula assumiu, continuou, mas a gente identificou, investigou, apurou e está devolvendo o dinheiro. Essa questão, e o senhor me responde no final, se o senhor tem ou não tem participação nisso. Vossa Excelência precisa dizer para essa comissão se de fato, se o senhor tem clareza que no período que o senhor foi ministro, houve ou não houve um afrouxamento das regras. E eu queria me dirigir também ao relator para interpretar esses artigos, senhor relator querido, eu queria me dirigir, que o senhor preste muito carinho esses 2 artigos que eu me referi, que foram vetados na regra que ele falou que ajudou e, no fundo, atrapalhou. É o artigo, vou dizer que é o artigo 124E e 124F, que foram vetados por ele. Foi uma contribuição que a Câmara deu na época, mas foi vetado. E isso daí, por isso ficou mais fácil as operações de marketing, telefonar para todo mundo e mais gente ser inserida que conseguiram os ACTs depois que ele também virou ministro. Então, são tantas as coisas e tantas questões que, nesse período, por exemplo, qual foi o motivo do veto presidencial? Veja só. Ele vetou ambos os dispositivos sobre os seguintes argumentos. Sobreposição com a LGPD, a Lei da Proteção de Dados, ao 13.709. Violação à livre iniciativa. A livre iniciativa para prejudicar idoso, velhinho. Eu achei isso um absurdo muito grande usar esse argumento para vetar o artigo. E Vossa Excelência poderia ter evitado esses vetos. Efeitos e consequências desses vetos de Vossa Excelência. Exposição contínua de dados de aposentados e pensionistas a terceiros. Assédio comercial de telemarketing abusivo com oferta de crédito sem consentimento. Endividamento predatório e aumento das fraudes no crédito consignado, contrariando, inclusive, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, que garante proteção contra práticas abusivas. Foi abusivo, sim. Essa ofensiva, e muitas vezes os idosos são iludidos e achando que vão ter uma grande coisa e são os grandes prejudicados. Risco sistêmico ao INSS, ampliando as vulnerabilidades e facilitando esquemas fraudulentos apurados pela CPMI. Então, senhor presidente, eu fico por aí. Eu queria que Vossa Excelência respondesse que se Vossa Excelência tem clareza que no seu período houve um afrouxamento normativo das regras, porque eu entendendo isso, lendo isso, se não tivesse sido vetado esses 2 artigos, certamente essas operações de telemarketing facilitou muito para que muitos idosos caíssem nesses descontos fraudulentos.